Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês neste vídeo sobre o grande trunfo que enxergo neste Internacional que está surgindo com Mano Menezes e que ficou evidente, escancarado logo nos minutos iniciais da vitória colorada 2-0 sobre o Independiente Medellín na noite desta terça-feira no estádio Beira-Rio. A gente tem que falar também da situação do grupo. O resultado paralelo não ajudou, não foi favorável e duas equipes brigam por uma única vaga nas oitavas da Sul-Americana. O vídeo tem a força da Mais Ágil. É a empresa que te ajuda a antecipar uma parte. Até 5 anos do teu FGTS. Tá aqui o WhatsApp dos caras. 55 é o código de área. 99211-1908. Mas, para facilitar a vida de todo mundo, na descrição desse meu vídeo, tu vai lá depois, clica, já sai conversando no WhatsApp com a turma da Mais Ágil, para tu pegar um bem, e é rápido, hein? Para tu pegar essa grana, comprar um bem para tua família, quitar uma dívida, fazer uma viagem legal, uma aplicação que tu ache mais rentável que o dinheiro parado no FGTS. Chama a turma da Mais Ágil no WhatsApp. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala de Inter 2, Independente da Colômbia 0 e o trunfo deste Inter de Mano Menezes. E já na largada deste meu vídeo eu vou te falar deste trunfo que enxerguei em minutos iniciais de Internacional e Independente Medellín, um jogo no qual se esperava o famoso ciclone em Porto Alegre. Passou com ventos, não fez, graças a Deus, estragos maiores, mas dentro do Beira-Rio nenhuma interferência na partida. O Mano repetiu o seu sistema, 4 homens lá atrás, os 3 marcadores no meio campo, o tripé, que eu chamo de losango, com Dourado, Edenilson pela direita e Depena. Mas logo nos primeiros minutos, o técnico do Internacional observou que o adversário não iria impor grande resistência e grande força. E aí vem o trunfo. O Mano teve sabedoria e lucidez para alterar o seu esquema. E passou a jogar num 4-2-3-1, recuando o Depena, 2 volantes, Dourado e Depena, Dourado pela direita, Depena pela esquerda, abriu o Edenilson bem pelo flanco direito, na linha de 3, centralizou o Maurício e manteve Wanderson pela esquerda, na frente o David. E o Internacional fez um jogo num ritmo de passeio, num treino, o adversário é frágil, a gente sabe disso, e era importante ganhar. Mas o Inter ganhou, jogou bem, controlou o jogo e criou uma série de oportunidades. E poderia, e mereceria, inclusive, um placar mais dilatado. Que até seria importante, e depois eu já vou te falar por quê. Edenilson, vejam como é o futebol, como são os deuses do futebol. Justamente ele, envolvido no episódio de suspeita de injúria racial no último sábado, Inter e Corinthians. O Edenilson fez uma acusação ao lateral direito do Corinthians, o português Vitor Ramos. O caso agora está sendo investigado pela polícia, que já chamou perícia para que realize leitura labial. Justamente Edenilson marcou os 2 gols da vitória colorada, a 18 minutos do primeiro tempo e a 11 do segundo tempo. Isso não pode ser coincidência, só o futebol nos permite sonhar que Edenilson tenha sido protagonista desta vitória colorada marcando 2 gols. Mas não só ele, Wanderson, partidaço do Wanderson, jogador que eu tenho dito aqui e no nosso Donos da Bola, da Band TV, o debate raiz do meio-dia 30 a 1h30, que Wanderson é a grande contratação do Internacional nesta temporada. Agora está se somando também o Alan Patrick, que tem um começo também bastante promissor. Dois pontos importantes. O garoto Estevão entrou bem num jogo que lhe era favorável, com espaço, mostrou segurança, personalidade para o arremate. Gostei do Estevão e acho que o Internacional tem aí um jogador que pode se constituir numa promessa, numa revelação com o Mano Menezes. Um lance curioso, a 37 minutos do segundo tempo, o Moisés fez uma boa jogada pela linha de fundo e um bom cruzamento. O Mano se vira para a arquibancada e aplaude como que pedindo para que os torcedores também o respaldem. No caso, o Moisés também aplaudam o jogador colorado. Eu lembro, o Moisés está naquele grupo, Moisés, Edenilson já esteve, Rodrigo Dourado, Cuesta, que já saiu, dos jogadores marcados pela torcida como jogadores que integram uma geração que não venceu nada. E o Mano teve essa atitude de afeto e de carinho com o seu jogador. Interessante isso. É o Mano Menezes que eu falo, que treina o time, que treina a direção, que eventualmente treina a imprensa e também tenta treinar a torcida.
e tem funcionado bem assim num clube que tem dirigentes sem a mesma capacidade de manifestação, sem a mesma experiência de futebol, o Mano começa a cumprir bem este papel. Agora, a vitória foi importante e ela se torna importante ainda e fundamental pelo que aconteceu no outro jogo, porque jogaram depois de Inter 2, Independente 0, 9 de outubro e Guairenha, e o Guairenha venceu por 3-2. Portanto, agora a chave está muito clara. Internacional e Guairenha com 9 pontos. O Internacional tem um saldo de gol de 1 gol a mais do que o Guairenha, por isso é o líder. 3-2. 9 de outubro e Independente estão fora, estão eliminados. Na próxima terça-feira, a decisão da chave. E é uma chave aberta. É uma chave que não tem ainda o seu desfecho. Os dois jogos no mesmo horário, 9h30 da noite da próxima terça. O Inter em casa recebe no Beira-Rio o já eliminado 9 de outubro e o Guairenha vai à Colômbia visitar o também já eliminado Independente Medellín. O Inter precisa fazer o mesmo resultado que o Guairenha. Se o Guairenha ganhar por 2-0, ele tem que ganhar por 2-0. Se o Guairenha ganhar por 3-0, o Inter tem que ganhar por 3-0. Qual é a tendência? É o Inter vencer o seu jogo com boa facilidade e o Guairenha ter algum tipo de dificuldade contra o Independente Medellín, porque joga fora de casa, porque o Independente não joga mais nada na competição, poderá estar desmobilizado, mas também poderá querer ter um honroso desfecho nesta fase da Copa Sul-Americana. É claro que temos que ter cuidado, né? Um jogo com um paraguaio, com um colombiano, que a gente nunca consegue medir exatamente o que pode acontecer. O Inter tem que fazer o seu resultado, tem que vencer a partida. Não acredito que o Guairenha consiga um resultado muito favorável lá, mesmo que vença o jogo, com uma diferença elástica capaz de tirar esta vantagem que o Inter tem. 1 gol de diferença no saldo, mas a vantagem principal de receber o 9 de outubro em casa. Mas antes disso, o Internacional tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Inter é 11º colocado e joga fora de casa contra o Cuiabá, que está um pouquinho atrás na tabela, nesse sábado, às 9h da noite. Depois, na terça, decide o seu futuro, com boas possibilidades de ir adiante, mas num grupo que não tem o seu desfecho ainda completamente definido. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações, se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. Agora a minha recomendação, para quem está com grana parada lá no FGTS, quer fazer o dinheiro render mais, quer ver esse dinheiro crescer, pode tirar até 5 anos chamando a turma da Mais Ágil no WhatsApp. O link na descrição deste vídeo. Clica lá, tu sai falando com os caras, te antecipo. O processo é muito rápido e muito simples, é claro, com o apoio da Mais Ágil. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.